Irmãos, vamos fazer a leitura da Bíblia, a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 24 ao 28. Mateus 16, 24 ao 28. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem adivina a glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um conforme suas obras. Em verdade vos digo que alguns há do que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Até aqui, irmãos, amém? Vamos mais uma vez orar, pedindo a orientação de Deus para esse momento. Senhor nosso Deus, Pai querido, louvado seja o Teu nome, Pai. Pedimos que Teu Santo Espírito venha nos instruir neste momento, venha nos usar como instrumento Teu para a pregação da Tua palavra, Pai. Essa palavra ela venha de encontro às nossas necessidades para a nossa caminhada de fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero, à luz desse texto, trazer a seguinte mensagem para a igreja: as dificuldades para ser servo de Cristo. As dificuldades para ser servo de Cristo. Jesus, ele, nos versículos anteriores, Jesus prediz a sua morte e ressurreição. Ele anuncia que era necessário ser morto e ressuscitado ao terceiro dia, para cumprir a missão que o Pai lhe confiou. Um de seus apóstolos não entende e não aceita a sua missão, que era cumprir o plano de salvação traçado antes da fundação do mundo. Porque, irmãos, sem a morte e a ressurreição de Jesus, não haveria salvação para a humanidade. Porque salvação sempre é através da fé em Jesus Cristo. Os nossos pais, desde Adão até a vinda de Jesus, olhando para frente, colocando a fé no Messias que viria. E depois que Jesus veio, nós, olhando para trás, colocando a fé no Messias que já veio. Salvação sempre vai ser pela fé no Messias. Não há salvação fora de Jesus Cristo. Mas esse texto aqui fala: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me.
Jesus fala de uma condição. Se você quer vir após mim, ele não está obrigando ninguém a segui-lo. Se você quiser vir, isso é livre-arbítrio, irmãos. Por mais que a Igreja Reformada diga que não existe livre-arbítrio, apenas livre agência, mas esse texto é muito claro para nós. Mas aqui ele fala de uma contestação, de que todos nós temos uma cruz, ela é individual. Tome a sua cruz, é individual, e siga-me. E aqui ele fala de conselhos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O problema é que nem tudo que se prega nos púlpitos do mundo afora está em consonância com a palavra de Deus. Existe um abismo enorme entre o cristão, porque ainda existe o pecado deliberado ainda entre muitos cristãos, e a vida real que vivem. Isso é uma realidade, não podemos fugir dela. A vida abundante que Jesus prometeu não é possível para aqueles que ainda são escravos de vícios não superados. Escravos de vícios não superados. Então, essa vida abundante que Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e vida abundante, ou seja, vida eterna e vida abundante. Mas o fato é que muitos querem uma vida abundante, mas eles não querem a estrada que leva a essa vida. Porque é difícil caminhar por ela, irmãos. É difícil. As pessoas entendem que eu vou gozar a vida porque eu ainda sou muito jovem, eu tenho tempo. Quando eu lá na frente eu gozar a vida e o gozo dessas pessoas, a maior parte é fama, poder, riqueza, é a vida mundana, é o valor temporal, é o gozar a vida, sem se preocupar com o valor eterno. Mas não podemos ler a mente de Deus, porque os planos de Deus são insondáveis, irmãos. E de repente chega uma morte súbita. Está preparado? Não se preparou para o valor eterno. Esse é o grande problema. Querem ser felizes aqui e ter vida eterna. Todo mundo quer ter vida eterna, mas os meios que se utilizam estão distantes do que preconiza a palavra de Deus. E são questionáveis. Deus é poderoso, Ele é o Criador do universo e o poder dele é inoperante. Se você não crê, não tem fé e não quer. Quando Jesus ia curar as pessoas, você crê que eu posso curar você? Creio. Se você não crê, não tem fé, o poder de Deus é inoperante, porque Ele não vai operar em quem não crê e quem não tem fé. Muitos querem ter vida eterna, que é o céu. É verdade. Mas poucos querem caminhar pela estrada que leva à vida eterna. Essa é a realidade do mundo de hoje que nós vivemos. Mas o texto, ele começa dizendo: então disse Jesus ao seu discípulo: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, toma a sua cruz e siga-me. Para mim esse texto fica muito claro que nós temos livre-arbítrio.
o verdadeiro discípulo como um compromisso voluntário. Renúncia pessoal, sacrifício diário e obediência total a Jesus Cristo. Se alguém quiser, é uma escolha voluntária, livre de imposição. Você quer, venha. Exercemos o livre-arbítrio. E aqui é interessante, você não pode ser um crente meia boca. Eu aprendi essa expressão lá quando eu era jovem, ainda ia com a minha mãe para os cultos. Minha mãe era uma pentecostal. E o pastor era muito rigoroso. Não pode ser crente meia boca. Porque ele dizia que as pessoas escolhiam ler a Bíblia apenas o que agradavam. Queriam seguir a Deus apenas por milagres, por bens materiais, quando estava com dificuldades. Buscava a igreja quando estava precisando. Sem verdadeira devoção. Isso nos remete a quem? Aos juízes. Foram 17 juízes. Na Bíblia nós falamos que temos 17 juízes. E aquele povo se desviava de Deus, idolatria, desobediência. E quando aquelas nações ímpias vinham e abatiam eles, se voltavam para Deus: Senhor, faz alguma coisa. E Deus levantava um libertador, que era um juiz. E essa história se repetiu durante 350 anos. Deus levantou 17 libertadores, 17 juízes. É assim que funciona mais ou menos também nos dias de hoje. Você busca a Deus quando está necessitando. Você não busca a Deus no amor, na alegria, você busca ter uma comunhão com os irmãos. Falta compromisso. Programa sistemático de oração, leitura bíblica. Tudo isso falta nos dias de hoje. É o crente meia boca, irmãos. Não tem uma comunhão verdadeira com Deus. Mas ele diz: negue a si mesmo. É a mortificação do pecado. É deixar que o Espírito Santo guie a sua vida. A mortificação da natureza pecaminosa. O Espírito Santo, ele faz a nossa vida, ele mortifica, né? Ele nos vivifica da morte espiritual. Todos nós nascemos pecadores, todos nós. Pecado original, pecado dos nossos primeiros pais. Quando nós temos a consciência desse pecado, nós precisamos nascer de novo. Quem produz o novo nascimento em nós é o Espírito Santo. É Ele que é um ato de Deus em nossas vidas. E sem nascer de novo, ninguém vai para o céu. Não há salvação sem um novo nascimento. Mas o que é que negar a si mesmo? Colocar a vontade de Deus acima do nosso interesse, do nosso desejo, orgulho, ambições pessoais. Colocar a vontade de Deus acima de tudo isso. Isso é negar a si mesmo. Os discípulos de Jesus, quando Jesus ascendeu aos céus, tiveram a missão de dar continuidade à pregação do Evangelho. E todos foram martirizados, com exceção de João, pelo nome de Jesus. Negaram a si mesmo. Botaram o quê? A vontade de Deus sendo os seus interesses pessoais. Isso foi o que aconteceu naquela época. Ser crente é difícil? Vai custar muito? Sim.
Porque seguir a Cristo requer renúncia, obediência. Lembra do jovem rico? Ele tinha amor aos bens. Quando Jesus diz ali, olha, deixa tudo e segue a mim. Talvez Jesus não quisesse aquilo, ele queria ver o coração dele. E o coração dele não estava voltado para Jesus, estava voltado para as suas riquezas. Mas ele diz, tome a sua cruz. Tomar a sua cruz, Jesus não está dizendo aqui que é problemas cotidianos que enfrentamos no dia a dia. Não é isso. Tomar a sua cruz se refere à submissão diária, sacrifício, por causa da fé em Jesus Cristo. Sacrifício, submissão a Ele, por causa da fé em Jesus Cristo. Sacrifícios, sofrimentos, por causa de Cristo. Isto é tomar a sua cruz. Priorizando os valores eternos, em detrimento dos valores temporais, que são os materiais, que você vê, são papal, enquanto o valor eterno você não vê. O fato, irmãos, que nossa vida é uma longa viagem. Cada estação nós vamos parando, passando por várias etapas, altos e baixos, até chegar ao destino. Quando eu vejo o apóstolo Paulo, o que ele fez, aquele homem deixou a sua vida, ele tomou a sua cruz, Paulo, ele tinha um objetivo, ele queria que todos os seus compatriotas judeus se salvassem. Então ele fazia aquilo por muito amor, pregou o evangelho, fundou igrejas, mas sofreu tanto por conta do evangelho. Ele sabia que essa vida é uma passagem, ele sabia que hoje a sua alma está em gozo no altar de Deus, não há dúvida disso. Cada pessoa tem sua cruz, ela é individual, como eu falei. Nenhuma é igual à sua, nenhuma. E cada um de nós reagiu de maneira diferente, irmãos, cada um de nós. Mas ele diz assim, siga-me. Esse siga-me é como se fosse assim, uma ação contínua de imitar os passos de Cristo, ser parecido com Jesus. Nesse processo de santificação, nós buscamos a cada dia melhorar, ser melhor. Nós buscamos ser parecido com Jesus. Ele é o nosso paradigma, nossa referência é Jesus. Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Morrer para si mesmo para ganhar a vida eterna. Tem que ter uma transformação interna e entrega total. A verdadeira vida é encontrada ao entregá-la a Deus. Às vezes eu fico pensando que quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, quando o Espírito Santo passa a habitar dentro de nós, neste momento nós fomos batizados com o Espírito Santo, batismo em Cristo. E tudo nós vamos fazer, nós conversamos com nosso Deus. E nós entregamos o nosso livre-arbítrio para Ele nos direcionar. É assim que funciona, irmãos. Tudo, o verdadeiro convertido, ele entrega tudo nas mãos do Senhor. Senhor, é da tua vontade que eu faça isso? Senhor, é da tua vontade que eu faça isso ou aquilo? É assim que funciona. Mas ele vai agora dizer, portanto,
quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder por minha causa, achá-la. Priorizar desejos egoístas e planos terrenos leva à perda da vida eterna. É o valor temporal que leva você a perder a vida eterna. Você não está preocupado com o valor eterno. É isso que acontece. Entregar-se a Jesus, priorizar o reino de Deus, o reino eterno. Mesmo enfrentando sacrifícios, dificuldades, é o caminho para encontrar a vida eterna. A prioridade é Cristo, Ele é o centro. Salvar a vida buscando conforto, segurança, bens. Você não quer ter uma comunhão verdadeira com Deus, colocando Cristo acima dos seus desejos e ambições, desejos carnais e ambições egoístas. Isso leva a perder a vida eterna, irmão. Deve haver renúncia contínua de si mesmo. Perder por amor a Jesus. Quem renuncia aos próprios planos para viver segundo a vontade de Deus, encontra a verdadeira vida e o verdadeiro propósito. Eu sempre digo, irmãos, que a vida eterna é mais valiosa de qualquer ganho terreno passageiro, porque a vida aqui é um sopro. A qualquer momento podemos partir. E o valor temporal, que é fama, poder, riqueza, tudo isso você vai ficar. Porque a única coisa que levamos é a nossa alma. Essa nunca morrerá. Em suma, Jesus ensina que para ter a vida de fato é deixar que Ele seja o centro do próprio mundo e torná-lo prioridade absoluta na sua vida. No versículo 26 ele diz: pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Jesus nos confronta sobre prioridades, alertando que bens materiais são temporários. De repente tudo pode mudar, irmão, na vida do ser humano. Muitos aqui não conhecem, mas 1929 houve uma depressão americana, em que houve muito excedente, e aí não havia muita oferta e pouca demanda, e aí houve uma crise, as bolsas tiveram uma bolha muito grande, e houve uma quebradeira geral, mundial. E muitos, por conta disso, tiraram a própria vida, muitos morreram. É um momento, imediatamente aconteceu aquilo, como vai acontecer a qualquer momento. Enquanto a alma é eterna, tornando sensato sacrificar a comunhão com Deus por ganhos passageiros. A alma representa, irmãos, um relacionamento com Deus e a vida eterna. Algo inestimável que não pode ser recuperado ou comprado, se perdido. E esse versículo vai dizer que acumular bens materiais, status, prazer e poder, tudo isso é passageiro, não traz segurança. A ilusão de ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É isso que ele está dizendo para nós. Temos que alinhar o que é eterno, em vez de deixar carregar por ansiedade, idolatria, priorizar o reino de Deus. Porque o Filho do Homem é a divina glória de seu Pai, com seus anjos estão retribuirá a cada um conforme suas obras. E aquele volta da segunda vinda de Jesus,
cada um de acordo com as suas obras. Jesus virá uma segunda vez. Quando Jesus voltar a segunda vez, Jesus voltará. E Jesus, ele vem com os seus anjos. E naquele momento da segunda vinda de Jesus, haverá o arrebatamento da igreja e a ressurreição de todos os mortos. Jesus volta com a alma dos que morreram em Cristo, que estão no altar de Deus, e com os anjos. E naquele momento ressuscitarão todos aqueles que morreram em Cristo, ressuscitarão num corpo glorificado, e juntamente com a sua alma, estarão com Jesus no novo céus e nova terra por toda a eternidade. Que os que estiverem vivos serão arrebatados naquele momento, também estarão com Cristo por toda a eternidade. E os que estiverem mortos sem Cristo, já estão no lugar de sofrimento, serão lançados no lago de fogo, que é a segunda morte. E Jesus está dizendo isso para nós. Nós temos que lutar por isso. Mas ele está dizendo agora a partir do 27, mas não vos escandalizemos. Desculpem. Em verdade vos digo que dos que aqui se encontram, de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. E aqui Jesus ele está falando uma coisa interessante, porque Jesus ele tinha duas naturezas, humana e divina, 100% homem, 100% Deus. Os apóstolos viram a natureza humana de Jesus, mas viram Jesus curando, fazendo milagres. Tinha poder divino, evidentemente. Mas ele promete que eles vão ver a glória dele antes que o Filho do Homem no seu reino. Então ali ele vai, o que ele leva 3 discípulos para o monte, e ele se transfigura no monte, para mostrar o seu poder divino, como é Jesus glorificado. Ele mostra isso ainda aqui na terra para os seus apóstolos. 3 deles viram isso. Né? E Jesus está hoje lá no céu, com natureza humana, glorificado. Vamos ver Jesus dessa maneira lá no céu. Humano glorificado. Que lições tiramos desse texto, irmãos? Esse texto nos traz uma mensagem, um convite à reflexão sobre a prioridade da vida espiritual. Acima das ambições terrenas, que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, lute pela sua alma, porque quando você morre, imediatamente segue seu juízo. Há um juízo imediato. Ou gozo eterno, ou sofrimento eterno. Segundo aspecto que nós temos aqui, é que o valor eterno deve prevalecer sobre o valor temporal. Aquilo que nós vemos, aquilo que é palpável, que as pessoas lutam tanto pelo ter, esquece o ser. Mas você deve prevalecer na sua vida o ser e não o ter. O valor eterno deve prevalecer, deve ser prioridade da sua vida. Terceira reflexão que nós fazemos desse texto, devemos sempre buscar seguir os passos de Jesus. Ele é nossa referência, ele é nosso paradigma. Ele é nosso escudo, a nossa fortaleza. E que devemos seguir seus passos para gozar da vida eterna e a vida abundante. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez. Pedindo a Deus sobre esse momento, Senhor, nosso Deus, Pai querido. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Que o nosso coração, Pai, esteja sempre voltado para Ti. Que o nosso foco seja a nossa salvação, Pai. Que o valor eterno seja preponderante em nossas vidas, Pai. Nada é mais importante, Pai, do que deixar de seguir a Ti, meu Pai. Que possamos cada vez mais viver uma vida em plena comunhão com o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.